Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o Calçadão de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Primeira orientação. Transladar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades, duas vezes seguidas, a primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada, formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes à original. Então vamos com calma, olha só. Primeiro aí, a translação de 8 unidades em relação à figura original e agora a segunda translação de 8 unidades em relação à primeira figura que foi formada depois da original. Agora a gente já tem aí, então, uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes, ou seja, iguais à original. Orientação 2. Transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Vamos lá, olha só. Translação vertical para baixo de 4 unidades, e agora você pode ver, nós temos 2 figuras congruentes, ou seja, 2 figuras iguais à figura que a gente formou lá no passo anterior. Orientação 3. Verifique se a imagem final resultante das orientações 1 e 2 é semelhante ao calçadão de Copacabana. Aí dá uma olhada nessa foto. Ela mostra aí em destaque o calçadão lá de Copacabana, no Rio de Janeiro. O desenho aí do calçadão é bem semelhante à imagem que a gente encontrou, não é isso? Então agora aí eu voltei à imagem original para a gente fazer a próxima questão, a número 2. Agora responda as questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior e do ponto central dessa imagem? Para facilitar, eu estou colocando aí a numeração nos eixos coordenados, porque assim a gente consegue localizar bem essas extremidades. O ponto que está na extremidade à esquerda da imagem original tem coordenadas -12 e 8. O ponto que está na extremidade à direita da imagem original tem coordenadas -4, 8. E o ponto central da imagem tem coordenadas -8 e 8. Vamos colocar isso ali no espaço da resposta. As extremidades têm coordenadas -12 e 8, -4 e 8, e o ponto central tem coordenadas -8 e 8. Letra B. O que é uma translação? O que acontece com uma imagem quando a mesma é transladada? O que muda? O que se mantém? Bom, de modo simples, translação é o deslocamento da figura de um lugar para o outro sem alterar sua forma e nem o seu tamanho. Na translação, a figura é deslocada, portanto, a sua posição muda. Só que a figura não é girada e também não é refletida. Então, a posição muda, mas a forma não muda, o tamanho não muda, não há giros e não há reflexões. Letra C. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Bom, para transladar uma imagem, nós devemos transferi-la para o local desejado sem alterar sua forma ou tamanho, como nós fizemos na atividade anterior. E como já foi dito também, na translação a imagem não é girada e nem refletida. No caso de uma translação vertical, as coordenadas x, ou seja, as abscissas de todos os pontos, essas se mantêm. Agora as coordenadas y, ou seja, as ordenadas, aí essas variam. No caso de uma translação horizontal,
as coordenadas y, ou seja, as ordenadas de todos os pontos, essas se mantêm. E as coordenadas x, ou seja, as abscissas, essas variam. Agora, se a translação é feita com mudanças na vertical e na horizontal, aí as coordenadas x e y dos pontos da imagem, ambas vão variar. Agora vamos ver alguns conceitos envolvendo a simetria. Nos 3 casos que a gente vai ver, nem a forma nem o tamanho das figuras são alterados, tá bom? O primeiro tipo de simetria é a translação. Nós até já falamos sobre esse tipo de simetria. Na translação, a imagem é transferida para outro lugar, uma certa distância, com certa direção, certo sentido. A direção pode ser horizontal ou vertical, ou as duas, e o sentido pode ser para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ou então a combinação de mais movimentos. E é importante dizer que na translação a imagem não é girada e nem refletida. O segundo tipo de simetria é a rotação. Na rotação, cada ponto da figura é girado um certo ângulo em torno de um ponto. E o terceiro tipo de simetria é a reflexão, que ocorre em relação a uma reta, como na ilustração, ou também em relação a um ponto. Nessa imagem, essa reta aí na vertical funciona como um espelho, então a gente consegue ver aí uma imagem refletida. Número 3. Conhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relacione as imagens ao nome da simetria correspondente. No primeiro caso, nós vemos uma reflexão, então colocamos aí a letra C. No segundo caso, há uma translação, colocamos a letra A. E no terceiro caso, nós temos uma rotação, dá para ver que a segunda estrela foi girada. Então a gente coloca aí a letra B. Número 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura de metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. Olha, eu vou considerar que tudo que está aí à direita do eixo y precisa ser refletido no lado esquerdo, tá bom? Aí veja só, completei o desenho do outro lado e agora colori a imagem, então ficou tudo igual aí nos dois lados do eixo y. Para fazer o restante das atividades, como a gente vai trabalhar com coordenadas, eu coloquei as numerações nos eixos x e y. Agora responda. Letra A. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Olha, tem muito mais do que 9 vértices na figura original, então eu estou entendendo que os 9 vértices são apenas daquela parte mais próxima ao eixo y ali, tá bom? Para não ficar tudo muito embolado, eu vou indicar os vértices com letras e vou escrever as coordenadas no espaço que está aí abaixo do enunciado. Acompanha lá na imagem as letras que eu vou colocar nos vértices, tá bom? Ponto A tem coordenadas 0, 9, ponto B coordenadas 2, 5, ponto C coordenadas 1, 4, ponto D coordenadas 2, 4, ponto E coordenadas 2, 1, ponto F coordenadas 1, 0, ponto G coordenadas 2, 0, ponto H, ponto I, coordenadas 0, menos 3. Letra B. Quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar a figura mencionada acima? Aí também eu vou considerar esses vértices na parte refletida da figura que está aí mais próxima ao eixo Y também, tá bom? Acompanhe as letrinhas que eu vou usar lá em cada vértice e também as coordenadas que eu vou escrever aqui no espaço da resposta. O ponto J tem coordenadas menos 2, 5, o ponto K tem coordenadas menos 1, 4, o ponto L tem coordenadas menos 2, 4, o ponto M tem coordenadas menos 2, 1, o ponto N tem coordenadas menos 1, 0, o ponto O tem coordenadas menos 2, 0 e o ponto P tem coordenadas e menos 3. Agora, para facilitar, eu estou colocando na tela as coordenadas de todos os vértices. E aí, os vértices que são correspondentes, eles estão lado a lado. Tipo, olha só, os vértices B e J, eles estão lado a lado, eles são simétricos. Os vértices E e M, eles estão lado a lado porque são simétricos. Isso vai acontecer com todos os pares aqui de vértices.
Onde que a gente enxerga essa simetria? Por exemplo, aqui, olha só. O vértice B está à direita do eixo Y. O vértice J está à esquerda do eixo Y. Então, esses dois vértices são simétricos. Agora veja que as coordenadas desses pontos que eu coloquei lado a lado são muito parecidas. Em dois pontos simétricos, nada vai mudar em relação à coordenada Y. Porém, em relação às coordenadas x, as abscissas, veja aí que elas têm sinais trocados. É importante que você observe isso para que a gente possa encontrar a resposta correta agora. Vamos ver a questão. Letra C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y para obter os 7 vértices restantes para completar a figura mencionada acima? Agora é analisar as alternativas. Alternativa A, manter a abscissa e manter a ordenada. Na verdade, só a ordenada é mantida. Alternativa B, manter a abscissa e multiplicar a ordenada por menos 1. É o contrário, né? A ordenada é mantida e a abscissa é multiplicada por menos 1. Alternativa C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. É isso mesmo. As abscissas dos pontos simétricos têm sinais trocados porque de uma para outra a gente multiplica por menos 1. Letra D, multiplicar a abscissa por menos 1 e multiplicar a ordenada por menos 1. Como a gente viu, só a abscissa é multiplicada por menos 1. Então, realmente, a alternativa C é a resposta correta. Letra D. O que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo, no caso o eixo Y. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? A gente está falando desses pontos que eu destaquei agora. O ponto A, vértice A, que tem coordenadas 0 e 9, e o ponto I, vértice I, que tem coordenadas 0 e menos 3. Bom, a verdade é que pontos que estão sobre o eixo Y, como ocorre com o ponto A e o ponto I, eles simplesmente não possuem simétricos em relação a esse eixo. Então, por isso a gente não encontra esses simétricos. Eles não existem. Letra E. Qual é a diferença entre translação e reflexão? Bom, na reflexão, a figura é espelhada em relação a um ponto ou uma reta de referência, e na translação, a figura não sofre espelhamento. Ela apenas é deslocada, seguindo direções vertical, horizontal ou combinação das duas, e sentidos direita e esquerda, para cima, para baixo, ou combinação desses movimentos aí também. Letra F. Quando estamos de frente para o espelho e levantamos o braço esquerdo, nosso reflexo levanta qual braço? Por que isso acontece? Bom, o reflexo, a imagem que aparece lá no reflexo, parece levantar o braço direito, e isso ocorre simplesmente pelo fato da imagem estar refletida. Número 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão do pentágono. Olha só, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma régua e vai posicionar ela de forma perpendicular à reta R, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre a régua e a reta. Aí o que você vai fazer? Você vai traçar um segmento de reta a partir de um vértice da figura original, e aí a distância desse vértice até a reta deve ser igual à distância da reta até a outra extremidade do segmento de reta. Essa outra extremidade vai ser um vértice do pentágono refletido. Dá uma olhada aqui, olha só. Esse segmento de reta inteirinho aqui que eu tracei mede 5,4 centímetros. Do vértice até a reta R, a gente tem aqui 2,7 centímetros. E depois da reta até a extremidade do segmento, a gente tem mais 2,7 centímetros também. Eu vou tirar a régua só para você ver os outros segmentos de reta que eu vou traçar, mas você aí só repetir o procedimento igual eu fiz com o primeiro, tá bom? Veja só, mais um segmento, agora outro segmento, agora outro segmento, e aí outro segmento. Como eu disse, esses pontos que estão aí à direita da reta R, as extremidades dos segmentos, são os vértices do pentágono refletido. Se você ligar esses vértices adequadamente, você vai ter uma figura como essa que você vê agora,
um pentágono que é a reflexão do outro pentágono que já estava desenhado. Número 6. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Vamos por partes, começando pela reflexão em relação ao eixo y, que é o eixo das ordenadas. Eu vou colocar no segundo quadrante as coordenadas dos vértices do triângulo refletido. Então, as ordenadas dos pontos não vão mudar e as abscissas vão ter os sinais trocados. Veja aí a numeração dos quadrantes. E agora, vamos aos pontos simétricos dos vértices do triângulo ABC. O ponto D, que tem coordenadas -3 e 2, é simétrico ao vértice A. O ponto E, que tem coordenadas -7 e 3, é simétrico ao vértice B. E o ponto F é simétrico ao vértice C. Agora a gente liga os vértices D, E e F, e aí a gente tem o triângulo DEF, que é o reflexo do triângulo ABC em relação ao eixo Y. Agora veja só, está feita aí a translação de 10 unidades na vertical para o quarto quadrante. O novo triângulo tem vértices G, H, I. O vértice G é correspondente ao vértice A, o vértice H é correspondente ao vértice B e o vértice I é correspondente ao vértice C. Veja que na translação, como ela ocorreu somente na vertical, nada mudou em relação às abscissas. As coordenadas x em cada ponto foram mantidas. Somente as ordenadas, ou seja, as coordenadas y, aí essas mudaram. Em cada caso, eu peguei a ordenada original, ou seja, a coordenada y original, e subtraí 10 unidades, porque o deslocamento foi de 10 unidades. E aí, depois dessa subtração, a gente encontra as ordenadas dos vértices do novo triângulo, que nesse caso aí é o triângulo GHI. Número 7. Observe o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário. Utilize régua e transferidor, ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B com a origem, 0, 0, o que facilita executar o giro de 45 graus sem o uso de um transferidor. Eu vou utilizar o plano cartesiano. Dá para ver aí que o vértice B do triângulo está bem ali na origem, que é o cruzamento dos eixos x e y. Agora siga o passo a passo, tá? No primeiro quadrante, você marca um ponto em que a coordenada x é igual à coordenada y. Nesse caso, eu marquei o ponto P de coordenadas 9 e 9, mas poderia ser outro ponto, desde que as coordenadas x e y fossem iguais. Aí o que você vai fazer? Lá no segundo quadrante, você vai marcar o ponto Q, que é simétrico ao ponto P. Nesse caso, então, o ponto Q tem coordenadas -9 e 9. No próximo passo, você liga com uma reta o ponto de origem ao ponto P e faz a mesma coisa com o ponto Q. Você liga a origem até o ponto Q. Uma observação. Esses segmentos BP e BQ, que eu tracei aí em azul, são segmentos que dividem o primeiro quadrante e o segundo quadrante em ângulos de 45 graus. Esses segmentos aí, eles são diagonais desses quadrantes. Aí o que você vai fazer agora? Com uma régua você vai ali e vai medir o lado AB do triângulo. Aí o que você faz? Você transfere essa medida para o segmento BQ e aí a gente vai ter onde vai ficar o vértice A depois que o triângulo for girado. Agora, com uma régua, o que você faz? Você vai medir o lado BC do triângulo. E aí, depois que você medir, você vai transferir essa medida para o segmento BP. E aí você vai ver onde vai ficar o vértice C depois que o triângulo for girado 45 graus. Agora, com uma régua, você liga os vértices A e C nas novas posições e está aí o triângulo ABC depois da rotação. Esse triângulo com contorno em vermelho. Eu vou até tirar aí o triângulo original para você ver o triângulo ABC girado de 45 graus. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição.
Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!